O evangelho para a nossa reflexão é aquela passagem conhecida como as bodas de Canaã. Em primeiro lugar, antes de entrar no texto e estudarmos e fazer alguma reflexão, esse nome, Canaã. Canaã fica numa região perto de Nazaré. Tanto essa cidade, Canaã, quanto Nazaré, estão na Galileia. A Galileia é a região geográfica perto do lago onde Pedro pescava, era pescador naquele lago, onde Jesus caminhava naquele lago, onde futuramente Jesus se mudou para a cidade chamada Cafarnaum. Lembram desses nomes, né? Cafarnaum, Nazaré, agora Caná, tá? É da região da Galileia. Região norte, na Palestina, se a gente pensa na Palestina no tempo de Jesus, né? Tem um norte, onde está esse lago famoso, tem uma região mais central, que é a região dos samaritanos, e no sul está a Judéia, onde tem a capital, Jerusalém, capital política, religiosa, é no tempo de Jesus. Tá? Então, Caná é ali ainda em Galileia. Digo isso porque Jesus vai visitar essa cidade mais de uma vez, tá? E ali escolheu um apóstolo também dali, um cananeu. Tanto assim, essa palavra também cananeu, se a gente ler a Bíblia, vamos encontrar lá no início do povo de Israel a terra dos cananeus. Tá? Então, Caná é uma cidade que dá o nome todo também a essa região dos cananeus. Bom, vamos entrar no nosso texto de agora, né? Como comentamos, como lemos, é as bodas, um casamento. Estamos lendo João, né? E antes de passar e entrar no texto em si, temos que levar em consideração que quando é João que conta a vida de Jesus no seu evangelho, ele tem um propósito muito concreto. Nós vamos terminar a passagem de hoje lendo que João diz no final que esse foi o início dos sinais de Jesus, o primeiro milagre. Né? Sabemos isso já meio de catequese, que o primeiro milagre de Jesus foi transformar o vinho, a água em vinho, né? No casamento, nas bodas. Sabemos de memória. Mas é significativo que João diga que esse é o primeiro dos sinais, porque o evangelho de João ele é estruturado com sinais, 7 grandes sinais. E esse, como foi dito aqui por ele mesmo, né, João, o evangelista, esse foi o primeiro dos sinais. E seus discípulos acreditaram nele. Jesus, especialmente aqui nos textos de João, sempre um acontecimento, um fato, ele tem um significado ali concreto. No caso do evangelho que nós temos hoje, Jesus realmente quis ajudar aqueles noivos, quis trazer vinho, que é o que faltava. Mas a ação de Jesus, ela transcende aquilo. A mensagem daquele ato de Jesus é muito mais profundo. E claro, Jesus se utilizou daquela necessidade daqueles noivos para trazer uma mensagem muito mais profunda, que é a falta daquele vinho físico dentro de um casamento. E é isso que temos que buscar quando lemos também os evangelhos. Através desses milagres, desses atos, dessas palavras de Jesus, tem muito mais profundidade, tem uma mensagem teológica de salvação, de revelação de Deus muito mais profundo do que aquele ato concreto. Né? Cada vez que lemos o Evangelho, busquemos isso. O que tem de trás dessa ação, dessas palavras? Vamos tentar fazer isso hoje com esse Evangelho, com esse episódio das bodas de Caná. Primeira coisa que nos diz o texto, que foram 3 dias depois. Bom, para a gente saber dia depois do que, temos que ver o que aconteceu antes. Antes das bodas, Jesus estava chamando os seus discípulos, estava escolhendo os apóstolos. Portanto, em João, que é o evangelista, repito, que estamos lendo agora, nesse momento, ele não vai contar aquele momento como contou Mateus, Lucas, né? Que Jesus subiu, rezou e chamou os 12 apóstolos. Não, João apresenta de outro modo. Então temos que ler aqui o capítulo 1, a partir do versículo 35 para frente, e vamos ver como Jesus vai chamando, vai escolhendo
os apóstolos, né? E é muito significativo, tem atos muito concretos, né? Primeiro João Batista, não João o evangelista, o que está narrando, João Batista que diz, olha lá, é ele que vocês têm que seguir. E 2 discípulos foram atrás dele, e desses 2 se multiplicou para 4, e de 4 para 6, porque um foi chamando o outro. É muito bonito ver isso. Como o evangelho ele é comunicativo. A pessoa de Jesus, ela chega aos corações porque o outro também ajuda a falar, olha, eu me encontrei com ele. Eu quero que você faça a experiência que eu fiz. Bom, isso é um pouco o que está de trás dessas palavras 3 dias depois. Depois desses encontros, se dá esse casamento. E olha o que diz João, o evangelista, o que está escrevendo, o que está transmitindo a mensagem. Que teve um casamento em Caná e ali estava a mãe de Jesus. Antes de falar de Jesus, dos seus discípulos, antes de falar dos noivos, né? João enfatiza que Maria estava ali. Por que ele diz isso? Porque Maria era uma convidada especial. Ela não foi uma convidada qualquer para aquela boda. Ela devia ser tipo uma madrinha do casamento, né? Alguém querido que devia estar ali. Devia estar ali, Maria. E por isso que o evangelista enfatiza essa palavra. Né? Teve um casamento, a mãe de Jesus estava presente. E depois então vai dizer que Jesus também com seus discípulos, acabamos de escutar, versículos 35 do capítulo 1 para frente, Jesus formando o seu grupo de discípulos. Bom, então esse era o grupo de pessoas importantes dessa festa. Eles estavam ali e é a mãe de Jesus, Maria Santíssima, quem se dá conta que no decorrer da festa, a festa dos casamentos duravam vários dias, tá bom? Não era como as nossas festas de hoje de casamento, que é uma noite, né? Um dia, talvez. Não, as festas judaicas eram de vários dias, assim também as festas de casamento. Então, nesse contexto, pode ser que 1 dia, 2 dias do casamento tinham se decorrido e Maria se deu conta, ela percebe. Maria percebe as necessidades, ela é atenta. Não atento na vida das pessoas, atenta às necessidades das pessoas. E ela tenta ajudar as necessidades. E com quem que ela vai? Com Jesus. Que até esse momento da vida dele, ele tinha passado desapercebido. Ele não tinha feito milagres. Ele não tinha ainda começado a sua grande pregação. Não. Mas Maria, que tinha gerado o Filho de Deus dentro de si, sabia quem que era aquele homem. Aquele homem que nesse momento já é um adulto. Como nós temos aqui a imagem, né, desse Cristo, era assim, já era um Senhor, né, que havia passado desapercebido aos olhos das pessoas. Então Maria vai com ele, porque ele pode ajudar esses noivos. E diz para ele, olha Jesus, os noivos estão em um problema, acabou o vinho deles. E Jesus responde para Maria, né, que essa resposta aqui para nós pode parecer surpresa, até enigmática. Mulher, o que nós temos que ver com isso? A minha hora não chegou. Essa é a frase importante. A minha hora não chegou. O que Jesus quer dizer com a minha hora não chegou? Não chegou o momento dele manifestar-se, né, naquela esplendorosa glória. Isso é a ressurreição. Essa é a hora de Jesus. A paixão, morte e ressurreição. Esse término, a minha hora não chegou, vai voltar no Evangelho mais para frente, no momento da paixão. Bom, é por isso que Jesus disse que agora a sua hora não chegou. Mas olha só como continua o episódio. Maria, né, que é a mulher perfeita, a mulher, tá, perfeita, diz aos servos dos noivos. Isso já indica também que os noivos não eram qualquer pessoa, tinham dinheiro, tinham servos ali. Então diz para os servos, façam o que ele, Jesus, mandar vocês fazerem. Por que Maria diz isso? Sabemos que, como segue o texto, Jesus pede para eles, né? Eles obedecem a mãe, vão com Jesus e se dá um milagre. E um milagre de abundância, né? Muita água se transforma em muito, e não só em muito, mas em um ótimo vinho. Que é a surpresa, né, do mestre Sala, falando para o noivo misterioso. Olha, e esse vinho? Da onde você tirou? Que ele é ótimo. Ele é excelente, é o melhor dos vinhos. E termina bem a história, como sabemos. Mas aqui o importante, vamos dar um passo atrás,
é que Maria pede para que sigam, que obedeçam a Jesus. Façam o que ele vos disser. Essa é a mensagem do texto. Essa mulher que pede que obedeçamos ao Filho, que façamos o que ele nos pede, o que ele quer de nós. Deixo aqui essa reflexão para que pensemos nessas frases, né? Fazer o que Jesus pede, estar com Jesus na festa, estar com Maria, aprender de Maria, estar atentos aos demais, tantas e tantas coisas, ser capazes de perceber os sinais, né? Ali diz o texto, e ele quer mostrar forte isso, que somente os que obedeceram, que seguiram Jesus, sabiam do milagre. Só eles sabiam. Diz o texto isso. Eles sim souberam que era água, porque eles participaram do milagre. Eles foram, obedeceram, trouxeram a água, e aquela água que eles trouxeram se transformou em um vinho abundante, em um ótimo vinho que traz a alegria para todos. Faltou vinho na festa. Por que o uso do vinho? Porque João, o evangelista, né, nos chama a atenção do vinho. O vinho, na Bíblia, claro, é bebida que se bebe normalmente, né? Pensemos que era o refrigerante, a bebida, né? Fora da água era o vinho, o que se tomava. Mas o vinho, no sentido bíblico, ele tem uma mensagem também profunda. Sempre o vinho era relacionado com a alegria. É a bebida da alegria. Portanto, se faltou vinho, faltou alegria. Jesus vem e Maria nos pede isso, né? Que nós busquemos em Jesus aquele que nos pode trazer a verdadeira alegria. É verdade que o vinho, né, nos embebeda, nos traz essa alegria superficial. Mas a mensagem bíblica do vinho não é essa alegria superficial, né, de estar bem porque tomamos vinho e nos trouxe essa alegria como efeito do vinho, não. A mensagem mais profunda, realmente é teológica, né, em Deus, porque a Sagrada Escritura, a Bíblia, quando fala do vinho, vai falar que o vinho vem trazer, que Deus vem trazer esse novo vinho, né, essa verdadeira alegria. Qual é a verdadeira alegria? Está na mensagem do Evangelho. Jesus, e nós celebramos faz poucas semanas o Natal, Jesus, essa alegria, a presença de Jesus, como Deus está presente na nossa vida. Isso tem que nos alegrar, porque nos traz uma esperança, uma certeza de que apesar de quando as coisas não estão dando certo, na nossa vida, no mundo, na sociedade, Deus não nos deixa sozinhos. Ele está presente, como estava presente na festa. Essa é a certeza. Deus caminha conosco. E se Deus caminha conosco, Ele vai fazer que as coisas dêem uma volta por cima. Que apesar das dificuldades, vamos dar a volta por cima. Essa é a certeza da nossa fé, da nossa esperança. Esse é o vinho novo. O vinho novo é a presença de Deus que nos alegra, que nos traz a alegria da sua mensagem. E a sua mensagem é a sua própria presença na nossa vida. Porque Jesus chama Nossa Senhora, Maria, sua mãe, de mulher. Eu acredito que já escutaram isso antes, mas eu vou retomar a resposta. E a resposta nos deram os primeiros teólogos da igreja, os padres da igreja. Jesus, com esse primeiro milagre, e ao se referir a sua mãe como mulher, ele está restaurando, através de Maria, está indicando que ela é a nova Eva. A palavra Eva significa mulher, tá bom? Então, ela é a nova Eva. O que fez Eva, a primeira Eva de Adão? Ela não obedeceu. Ela foi a desobediente. Maria, ela obedece. Façam o que ele vos disser. Ela está querendo, a passagem aqui, o relato está querendo revelar essa nova Eva, a que vem curar, vamos chamar assim, que vem fazer as coisas diferentes do que foi feito até agora, né? E Eva, a primeira Eva, e todas as Evas, né? E aqui não me refiro só às mulheres, a humanidade, como Eva, né? A humanidade tem sempre sido desobediente, buscado o que um próprio quer.
E aqui Maria Santíssima, a Eva, a mulher nova, vem nos ensinar a fazer o que Ele nos diga. Não o que o meu egoísmo, não o que o mundo prega, mas o que Ele nos diz. Essa é a mensagem dessa nova Eva, dessa mulher com a qual Jesus nos pede olhar e imitar também essa nova mulher, nova Eva Maria. Quem são os noivos desse casamento? Nós escutamos no relato de Maria, de Jesus, de seus discípulos, dos servos, do mestre-sala. Se fala de um noivo, mas quem é esse noivo? Como é o nome dele? E cadê a noiva? Como eu falei no início, dentro do episódio do fato real, concreto, existe uma mensagem que João, o que escreve, o evangelista que estava presente ali no casamento, captou e quer nos transmitir. Para ele não importa quem era naquele momento a noiva e o noivo, porque ele está trazendo para nós, através desse episódio, um novo casamento, uma verdadeira boda, que ele vai escrever lá no livro dele, o Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia, que vai falar não só do fim do mundo, né, mas vai falar do último casamento, que é o casamento do Cordeiro, de Jesus, o Cristo, conosco, com a humanidade. Portanto, já desde esse primeiro sinal que João escreve, ele também está fazendo já referência àquele casamento, o casamento do verdadeiro noivo. Jesus é o verdadeiro noivo, tá? E com quem ele se casa? Com cada um de nós. Essa é a mensagem que João está querendo nos trazer aqui. De um casamento, sim, mas de um casamento de Jesus com cada um de nós. E porque ele apresenta Jesus como noivo, se nós olharmos, especialmente os profetas, se pegarmos o livro do Cântico dos Cânticos, esses livros vão falar também de casamento, de Deus com cada um de nós. São livros que falam do amor, de um amor conjugal, de Deus com a humanidade. E é lindo ler isso nos profetas, em Oséias, Jeremias, Isaías, Ezequiel, grandes profetas que fazem essa comparação do amor de Deus para conosco. E é bonito ver, por exemplo, ali em Oséias, quando ele quer revelar, o profeta está querendo revelar o amor de Deus para conosco, e o amor daquele esposo que acolhe, que não rejeita, mas que acolhe a sua esposa, e nessa esposa coloquemos cada um de nós, que foi infiel, que cometeu adultério, mas que não é rejeitada, que é perdoada e acolhida outra vez. Isso Deus quer fazer conosco. Nós, que somos adúlteros, no sentido de que abandonamos o amor de Deus, escolhemos outros amores, Deus não desiste da gente. Ele quer ter essa boda, quer renovar a sua relação matrimonial, esponsal conosco. É muito profundo. Conheço as catequeses da Teologia do Corpo de São João Paulo II. Ele vai penetrar nessa profundidade, né, do amor esponsal de Cristo para cada um de nós. Mais uma tarefinha de casa aí. Que Deus abençoe a todos nós.